Muito bem, meus queridos e minhas queridas, vamos à segunda prova, Sebrasp, dando aquela conferida aqui, como sempre, para ver se está tudo direitinho com o microfone, com o cronômetro, o retorno, enfim. Se está tudo em ordem, parece que sim, então vamos seguir. Fizemos a análise de uma prova, na primeira gravação, uma prova de nível superior para o Tribunal de Justiça, e agora INSS, técnico do Seguro Social, prova aplicada em 2022. Como vocês já sabem, como vocês já viram e a gente também percebeu na análise da prova 1, vai perceber na análise da prova 2 e de outras provas que virão, há um roteiro, há assuntos que são recorrentes nos exames organizados pela Banca Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisas, lá da Universidade de Brasília, antigo CESP-UNB, né? É um roteiro que prevê, que geralmente contempla, e por isso a gente prevê, um roteiro que contempla textos ou um texto só, dependendo do número de questões. Esta prova de agora são 2 textos, com itens nos quais você julga certo ou errado, mais um roteiro que consiste em questões de compreensão textual, basta a leitura do texto para a apreensão daquilo que o texto escancara, explicita, revela, inferência, interpretação textual, o texto não escancara, não explicita, mas autoriza. Comentamos isso na gravação da aula 1. Então, há pressupostos, né? Há inferências e há coisas dadas e reveladas pelo texto. Estão na superfície textual, outras exigem um pouquinho mais de mergulho para que a gente sonde, verifique e perceba o que o texto autoriza. E questões gramaticais com apoio no texto, versando sobre reescritura, com preservação ou não de sentido, com mudança de posição de alguns termos ou substituição de alguns termos, alterando ou não a correção gramatical e o sentido, questões de coesão, emprego de conectivos que vão explicitar uma relação lógica entre os segmentos conectados, crase, pontuação, concordância, a gramática variando, verbos também, né, pronome ser, variando aí o conteúdo dentro do roteiro gramatical. Nesta prova, nós temos 2 textos. O primeiro é um texto que oferece muitos dados e muitas informações, então é um texto expositivo. Fiquem atentos a isso, porque quando o texto contempla muitos dados, oferece muitas informações, um expediente muito comum é a banca embaralhar essas informações. Dados referentes a José são transferidos para João. Informações referentes a X passam, naquele item que você está julgando, a fazer referência a Y. Então, muito cuidado com essas transferências, com essas modificações, o que não é muito diferente do que a banca faz em outros tipos de texto, quando ela também se aproveita, se apropria de algumas informações que o texto oferece, mas deturpa um trechinho daquelas informações ou desvia as relações estabelecidas pelo autor do texto na tentativa de ludibriar os candidatos. Você, que é uma pessoa sagaz e perspicaz, vai perceber isso. Joia? E também questões que vão, de certa forma, testar a sua capacidade de perceber se o significado daquilo que a banca propõe numa reescritura é o mesmo daquilo que o autor do texto objetivou quando produziu o que produziu. Beleza? E depois vem um texto que é uma crônica, né? um texto falando sobre, digamos, visão de mundo da autora. A gente vai ler o segundo texto também. E questões tanto de interpretação e compreensão quanto questões gramaticais sobre isso. Eu vou dar uma sumidinha, porque senão eu fico sobreposto a uma parte do texto e depois eu volto, tá? Quer dizer, eu estou aqui, mas a imagem é que vai dar uma sumidinha. Só ver aqui se vai sair mesmo. Cadê? Saiu. Vamos lá. As pessoas que driblaram, né? Muita gente fala dibre, é drible. Eu acho dibre mais bonito. Tem um dibre, dibrou, mas o correto é drible, né? As pessoas que driblaram o desemprego trabalhando por conta própria desde o início da pandemia estão ganhando 31% menos em comparação com as que optaram por esse tipo de trabalho 2 anos antes da Covid-19. Então note que aqui nós temos uma comparação, uma informação, um dado relacionado a pessoas que começaram a trabalhar por conta própria desde o início da pandemia
em relação a pessoas que começaram esse trabalho 2 anos antes do Covid ou da Covid-19. 31% a menos, segundo as informações. Entre estas quem, cara pálida? Porque ele falou pessoas que driblaram o desemprego desde o início da pandemia, em comparação com as que optaram por esse trabalho 2 anos antes, estas é o mais próximo, né? Então, o estas é o mais próximo, ou seja, é a galera de 2 anos antes da Covid, tá? Vou até fazer assim, ó, para ficar mais claro. Eu vou apagar e vou colorir de cores diferentes, ó. Primeiro aqui o verdinho, pessoas que driblaram o desemprego trabalhando por conta própria desde o início da pandemia. Depois de outra cor, amarelinho, em comparação com as que optaram por esse tipo de trabalho 2 anos antes. Entre estas, é a última galera. Tranquilo? Facinho, né? Não é difícil não. E aqui de verdinho de novo, ó, o aquelas, né? Tá? Para ficar fácil a gente entender a referência. Vamos lá. Vamos voltar para amarelo. Então, de novo, as pessoas que driblaram o desemprego, verdinho, estão ganhando 31% menos do que a galera de amarelinho, que é a galera que começou a trabalhar 2 anos antes da Covid. Entre essa galera de amarelinho, o rendimento médio mensal é de 2.074, enquanto a galera de verdinho, 1.434. Os dados publicados no boletim Emprego em Pauta são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, e foram obtidos a partir de uma análise comparativa que levou em conta os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem, dados, números, mas nada muito complexo. E a retomada feita aí com correção, com os pronomes este e aquele. Lembrando que quando a gente tem o quadro que está aí na tela, quando tem o uso dos demonstrativos retomando dois elementos com o objetivo de fazer distinção entre eles, contraste, distinção, é esse o critério. Este para o elemento mais próximo e aquele para o mais longe. Este para o último citado e aquele para o primeiro, né? Quando a intenção é retomar ou antecipar uma situação no texto, aí a gente vai usar esta para o que vai aparecer e essa para o que já apareceu. Candidato, preste atenção a esta dica. Você ainda não sabe qual é a dica, porque eu falei preste atenção a esta dica. Então ainda vai aparecer qual é a dica. Agora, se eu disser no meu texto, candidato, isso sempre cai na prova, preste atenção a essa dica. Ó, essa dica porque eu já falei qual é a dica. Eu já disse, né? Eu já disse a dica. Indiquei a indicação. Eu já falei. Então, é claro que aí é essa, é retomada. Tá? Aí, no caso do primeiro parágrafo, é uma dupla para estabelecer contraste. Ao final de 2021, o número de trabalhadores por conta própria havia crescido 6,6%. A maioria não tem nenhuma proteção social, o que confirma a precarização do trabalho até mesmo para quem conseguiu se manter no mercado por conta própria. 3 em cada 4 pessoas que trabalham por conta própria deixam de contribuir para a Previdência Social, ou seja, apenas 12,7% desses trabalhadores conseguem pagar a contribuição previdenciária para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para terem alguma segurança no futuro com a aposentadoria e outros benefícios. Entre os mais antigos, o percentual era de 58,3%. Olha a diferença, hein? Olha a diferença em relação ao percentual pagando INSS. Os técnicos do DIESE sugerem as seguintes hipóteses para explicar esse percentual menor de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, entre aqueles que começaram a trabalhar mais recentemente por conta própria. Então, sugerem as seguintes hipóteses. Quais são? A baixa remuneração e a incerteza do negócio, assim como a preocupação com o endividamento que a regularização do trabalho pode gerar. Hipóteses dos técnicos do DIESE em relação a essa baixa contribuição, esse percentual menor de inscrição no CNPJ para quem trabalha por conta própria. O MEI, né, virou microempreendedor, quando na verdade não é microempreendedor, é o explorado precarizado. Mas aí tem que dar um nome bonito para a coisa, né? Microempreendedor. Isso aí. Ok, o que a banca vai trabalhar em relação a isso? Vamos lá. Questão número 1. Acho que eu já posso voltar, né? Tem espaço? Tem espaço. Questão número 1.
Conclui-se da leitura do texto que os benefícios da Previdência Social no Brasil são pouco vantajosos para os trabalhadores autônomos, em razão do possível endividamento decorrente da regularização do trabalho e da baixa remuneração prevista para a aposentadoria. Essa questão é muito interessante porque ela escancara uma característica da banca, que é jogar com as informações do texto. Tudo que você está vendo aí está no texto. De fato, nós temos o texto falando sobre trabalho ou trabalhadores autônomos. Temos o texto no final falando de endividamento, de regularização, de baixa remuneração, aposentadoria. Então, todos os elementos presentes aí estão presentes no texto. Só que o raciocínio elaborado aí não tem nada a ver com o texto. Veja bem, os benefícios não são pouco vantajosos. O que está aí no item 1, possível endividamento decorrente da regularização, não tem a ver com os benefícios. Olha, vamos voltar, para a gente não ficar achando que Alexandre está falando uma coisa da cabeça dele. Estou sobreposto? Só um pouquinho, né? Tá, vou sair. Vamos lá. Olha só. Eles dizem aí, os técnicos do DIEESE suspeitam, levantam as hipóteses de que o baixo número de inscrição no CNPJ, a formalização, a regularização, digamos assim, pode ser decorrente de o seguinte: baixa remuneração e incerteza do negócio, assim como a preocupação com o endividamento. Isso aí, galera, são as hipóteses dos técnicos do DIEESE para explicar o baixo número de cadastros, de regularização, de formalização. Não tem nada a ver com os benefícios do INSS. Os benefícios não compensam, vou ficar aqui pagando o valor mensal. Não é isso. Não é isso. É porque a pessoa não tem certeza se ela vai ficar muito tempo naquilo ali, ela não tem certeza do retorno, está começando a investir, tem que bancar um monte de coisa, não tem direito a nada, não tem plano de saúde, não tem nada. Então, obviamente que essa característica da banca precisa ser percebida por vocês. É uma leitura atenta ao texto, deixa muito claro que esse item não procede. Mas mais importante do que dizer o gabarito é mostrar que a estratégia aqui é muito conhecida, muito manjada. Pegar trechos do texto e estabelecer relações que o texto não estabelece. Quanto mais exercícios você fizer, quanto mais questões você resolver com essa pegada, com essa característica, melhor para você no dia da prova. Então comece a observar, o treinamento ele não é só com o objetivo de você ver quantas questões você acertou, quantas você errou, se você gabaritou, se errou muito. O objetivo do treinamento, o objetivo deste curso de provas comentadas é fazer com que você perceba os assuntos que caem e como caem, a fim de que você possa resolvê-los com segurança. Eu já sei do que se trata, eu já sei qual foi a arma que o examinador, que o professor usou aqui, eu já sei a estratégia dele, qual foi a intenção dele ao construir a questão dessa forma. Eu sei quais são as pegadinhas aqui, quais são as ciladas, o que eu não posso pensar, o que eu devo pensar, como eu devo proceder. É essa a proposta do curso. Beleza? Então, mais importante do que acertou ou errou, não fica muito preocupado com isso não. Entendi a estratégia da banca e com uma leitura atenta ao texto eu percebi que o que ela afirmou para o meu julgamento não procede. É isso. Beleza? 2. De acordo com as informações do texto, o rendimento médio mensal das pessoas que passaram a trabalhar por conta própria desde o início da pandemia de Covid-19 é menor que o rendimento que tinham as pessoas que optaram por esse tipo de trabalho 2 anos antes dessa pandemia. Eu reproduzi aqui embaixo em itálico a primeira parte do texto. Essa é uma questão óbvia, questão pura e simples de compreensão, está explícita no texto, está escancarada, está na superfície textual, é uma informação. A única exigência aqui é a de que você entenda o que o texto revela explicitamente. Então vamos lá, de acordo com as informações do texto. Esse de acordo com as informações do texto já comunica que é uma questão de compreensão, não é de interpretação, não tem nada para você interpretar. É só compreender o que o texto diz. Pessoas que passaram a trabalhar por conta própria desde o início da pandemia têm um rendimento menor do que a galera que fez isso 2 anos antes? Tá aí, tá aqui claramente, ó, bem explícito. Desde o início da pandemia, e tá caneta, né? Não tá marca-texto. Aqui, ó, desde o início da pandemia, estão ganhando 31% menos em relação à galera que optou por esse trabalho 2 anos antes. Então, qual é a dificuldade para marcar que esse item está certo? Qual é a dificuldade, né, para perceber que, de fato,
o que a banca está afirmando no item 2 procede. Talvez a dificuldade seja, eu vou fazer um exercício aqui de suposição, talvez seja a obviedade, né? Tá tão óbvio que você até desconfia. Fala assim, não é possível que essa questão seja tão fácil, né? Tá de graça. O gabarito é evidente aqui. É isso mesmo. É exatamente isso. Acontece, né? As questões podem ser óbvias, às vezes são. Esse é o caso da questão 2. Número 3. Sigamos aqui. No texto, os dados indicativos de que a maioria das pessoas que trabalha por conta própria não contribui para a Previdência Social são utilizados como argumento para comprovar a precarização do trabalho no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19 até o final de 2021. Também está aí em itálico, abaixo, reproduzido o fragmento que confirma isso, né? Ao final de 2021, o número de trabalhadores por conta própria havia crescido 6,6%. A maioria, olha aqui, a maioria não tem nenhuma proteção social. O que, aquilo que confirma a precarização. Não é? Confirma a precarização. Então a banca trocou aqui, botou comprovar, né? Sim, é um argumento que comprova a precarização. A maioria das pessoas não contribui. E o texto está falando, o número de trabalhadores por conta própria havia crescido 6%, 6,6%, mas a maioria não tem nenhuma proteção social. Isso é uma confirmação de precarização. Óbvio, né? Porque está perdendo um benefício. Tranquilo? Ah, Alexandre, mas está diferente, porque aí ele está falando, no item 3, a maioria das pessoas que trabalham por conta própria não contribui para a Previdência. E no texto está falando que a maioria não tem nenhuma proteção social. Sim, não tem nenhuma proteção social porque não contribui. Porque se contribui, pelo menos em tese, né? Há casos, a gente vê de vez em quando no noticiário, né? Há casos de pessoas que contribuíram, não recebem, depois têm dificuldade para receber a proteção. Mas estamos falando tudo em tese. Em tese, quem contribui tem a proteção. Não é porque a banca não foi literal, né, não reproduziu literalmente o que está no texto, que está errado, está correto. É exatamente uma coisa levando a outra. Se as pessoas que trabalham por conta própria não contribuem, essas pessoas não têm nenhuma proteção. E tanto o texto, na linha 3 do enunciado, como no itálico aqui embaixo, tanto o enunciado como o texto, claro, confirmam, comprovam a precarização. Joia? Então o item 3 está certo. Vamos lá. No item 4, estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse no primeiro período do texto o segmento em comparação com as por quando comparadas às. Eu nem preciso voltar ao texto, eu até vou voltar, mas eu nem preciso voltar ao texto para perceber que esse item está errado. Porque veja só, o verbo comparar, né, eu posso usar comparação ou comparar com e posso usar também comparado a. Comparado aos números do último semestre, o lucro da empresa diminuiu. Comparado a, comparado com. Beleza. Quando eu digo comparado a, o que é esse a? Esse a é uma preposição. Comparado ao que aconteceu, comparado a. Então, se eu usar comparado a, eu vou usar uma preposição. Se eu uso uma preposição a e eu tenho aqui um plural, é porque eu tenho dois elementos. Então, eu nem sei o que vem depois, mas eu teria que ter aqui comparado as, com acento grave. Porque eu tenho a preposição inerente à regência, comparado a, e tem um plural que me indica que esse as, além de preposição, é artigo ou pronome demonstrativo, né? Ou aquelas. É até o caso. Se a gente voltar aqui, ó, vamos lá. É aqui? É aqui. Ó, em comparação com as que. Ó, comparado às que, comparado a aquelas que. Esse as, na verdade, né, em comparação com aquelas que, em comparação com aquelas. Isso é um demonstrativo, né, um pronome demonstrativo. Ou é um artigo com a palavra pessoas subentendida. Você pode escolher. As pessoas que nananana em comparação com as pessoas que nananana. Ou em comparação com aquelas. Cabem as duas leituras. Sendo pessoas implícito aí, o as vai ser artigo, sendo aquelas, vai ter crase, vai ter o acento indicativo de crase. Como a banca não sugeriu com acento indicativo de crase, a proposta dela não está adequada. Não estaria mantida a correção gramatical porque faltou o acento grave. Tá? É a mesma coisa que a banca propor no lugar de comparado em comparação com as, vamos botar masculino, ó, em comparação com os. Em comparação com os pontos, vamos botar aqui.
em comparação com os pontos negativos, com os pontos. Ela está propondo comparado com os pontos, né? Em comparação, ó, aos pontos. Em comparação, ela troca a preposição com pela preposição a, tranquilo, em comparação aos pontos negativos. Então você tem a os, tem preposição mais artigo. Então teria que ser ali crase, preposição mais artigo ou preposição mais pronome demonstrativo, tá? Já que está antes do que. 5. Vamos lá. O vocábulo obtidos, terceiro período do primeiro parágrafo, e o vocábulo crescido, primeiro período do segundo parágrafo. Repare que agora a banca não dá número de linha, né? Os textos não vêm mais numerados, então você tem que entender de período, de parágrafo, o que é tranquilo, né? Constituem adjetivos nos contextos sintáticos. Não, se você voltar ao texto, você vai ver que ele diz foram obtidos. Olha só, quando eu digo os dados, os números foram obtidos, há uma ação de obter. Obtidos aí é verbo no particípio, não tem nada a ver com adjetivo. O que a banca tentou fazer aqui, sendo engraçadinha, é uma confusão, tentou levar o candidato a acreditar numa confusão ou numa situação que, de fato, pode ser verdade quando a gente fala de outros contextos ou de outras palavras em outros contextos. Por exemplo, eu posso dizer para você que, vou botar aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, João, tá? João foi educado. João foi educado pelo tio. Tranquilo? João foi educado pelo tio. E posso dizer que João foi também, né? João foi educado quando sorriu. Joia? Então repare, quando eu digo João foi educado pelo tio, você nota com facilidade que existe uma ação. O tio praticou a ação de educar, diferentemente do que acontece quando eu digo que João foi educado quando sorriu. Até tem a ação de sorrir. Mas o educado, no primeiro caso, João foi educado pelo tio, é um verbo. Porque houve uma ação praticada pelo tio, sem fazer bobagem aqui na tela, uma ação de educar. O tio educou. O tio educou João. João foi educado quando sorriu. Educar não é verbo. Educado, no segundo texto, é adjetivo. Foi isso que a banca tentou fazer aí. Tentou fazer essa graça, né? Já que a nossa língua tem essa característica, né? Uma mesma palavra pode pertencer a classes gramaticais diferentes. Alexandre, mas se é a mesma palavra, como é que eu vou perceber? É isso que eu estou explicando. Olha a diferença. Em João foi educado, educado é um atributo. Uma característica, como sinônimo de gentil. João foi gentil, cortês, quando sorriu. Ele não foi mal educado, ele não foi antipático, ele foi simpático, né? Uma outra palavra. Adjetivo. A ação desse segundo texto é a ação de sorrir, não é a ação de educar, não houve uma ação de educar. Então é o mesmo termo, verbo, adjetivo. E os verbos no particípio, né? Os particípios regulares, terminados em ADO e IDO, muitas vezes, né, a palavra que aparece ali pode sim ser um adjetivo. Esse é um exemplo, né, do educado. Há outras palavras, um fragmento de texto qualquer, quando você olha, isso é verbo no particípio, é adjetivo. Para ser verbo no particípio tem que fazer referência a uma ação, que é o caso aí de os dados foram obtidos. Os números, né, foram obtidos, os dados. O crescido também, que está aqui, ó, que eu nem comentei, está depois de havia. Havia crescido, houve um crescimento, houve uma ação de crescer. Então a banca peca, quer dizer, a banca tenta ludibriar o candidato ao dizer que o que nós temos aí é adjetivo. Não, não é adjetivo. Tá? Isso aí é verbo. Nos dois casos temos verbos, por isso o item errado. 6. Seria mantida a correção gramatical do de um período, no segundo parágrafo, caso a forma verbal era fosse flexionada no plural. Eram, dada a possibilidade de concordância verbal com a expressão de porcentagem que aparece logo em seguida. Está aí itálico o texto. Entre os mais antigos, o percentual era de 58,3%. E a banca está sugerindo o percentual eram. É claro que não, né? O eram vai concordar com quem, gente? Não vai, ele não pode concordar com 58,3%, não?
Não, tem um D aí. O percentual era D. Esse D indica que 58,3 não é o elemento que vai funcionar como sujeito. O sujeito é percentual. O que está claro aqui, não vou dizer que está claro, mas me parece, né? Parece-me. Eu tenho aquela ligeira suspeita de que a banca está tentando trabalhar com aquela diferença que existe, né, ou com aquela dupla possibilidade de concordância que existe, quando a gente trabalha com outro contexto. Por exemplo, eu digo para você, ó, 10%, aí pode ser, né? Se eu colocar aqui, ó, vou botar até o numeral para ficar melhor, né? Se eu botasse assim, ó, 10% da turma, 10% da turma, isso aqui é o sujeito. Aí eu vou dizer 10% da turma quer ou querem revisão. Aí eu posso optar pelo querem para concordar com 10%, 10% da turma querem revisão, ou posso colocar a forma no singular quer para concordar com a turma. 10% da turma querem, 10% é o responsável pelo plural em querem, e turma quer. Mas aí é um sujeito contendo porcentagem. É diferente aí do enunciado, tá, galera? É diferente. Olha só, o percentual está antes do verbo, ele é o sujeito, e o D58 está depois do verbo, não é o sujeito. Então, se fosse, né, 58% da turma, 58% da categoria, aí beleza, 58 levaria o verbo plural, categoria levaria o singular. Mas não é isso. Aí está escrito percentual era. Então a sugestão da banca de colocar no plural não vale, porque o de 58,3% está depois do verbo, não faz parte do sujeito. Tá? A banca tentou confundir a galera que estuda concordância verbal e sabe que quando o sujeito contém uma expressão de porcentagem, o verbo pode concordar com o numeral ou com o elemento que especifica a porcentagem. Só que o fragmento do texto que a banca destacou aí não se encaixa nesse caso. E a gente fecha esse primeiro bloco com a questão 7. Estaria preservada a coerência das ideias do último parágrafo do texto, caso o segmento mais recentemente fosse deslocado para imediatamente depois do termo própria. Está aí em itálico também o trecho para a gente analisar. Entre aqueles que começaram a trabalhar mais recentemente por conta própria, a proposta da banca é pegar esse mais recentemente e colocar aqui, ó, jogar para cá. Mais recentemente vai ficar aqui. Aí ficaria assim, ó, entre aqueles que começaram a trabalhar por conta própria mais recentemente. Não há diferença alguma. Tanto não há diferença alguma que estaria preservada, o item está certo, estaria preservada a coerência das ideias. Porque esse marcador temporal, mais recentemente, ele pode ficar onde está. As pessoas começaram a trabalhar em que momento? Mais recentemente. E esse por conta própria é, digamos assim, o modo de trabalho, né? Não é um trabalho, digamos, CLT. É um trabalho por conta própria. Então, por conta própria é uma expressão atrelada à forma de trabalho e o mais recentemente indica o tempo. Entre aquelas que começaram a trabalhar mais recentemente por conta própria, é exatamente a mesma coisa que entre aquelas que começaram a trabalhar por conta própria mais recentemente. Da mesma forma que o texto original, o mais recentemente vai se prender ao trabalhar, à ação de trabalhar, vai marcar o momento em que houve a decisão de começar a trabalhar por conta própria. Então, a posição aí não faz diferença. Claro que em muitos outros casos, deslocar uma marca de tempo muda o sentido. Há vários exemplos de deslocamentos de adjuntos adverbiais, de tempo, de lugar, de modo, mudando o sentido, mas não foi o caso aí. Por isso que cada caso, né, a gente tem que ver caso a caso, cada caso é um caso, como dizem, porque não tem receita, né? Deslocou adjunto adverbial, muda o sentido. Deslocou adjunto adverbial, não muda o sentido. Vai depender do contexto. Neste contexto não mudou. Tranquilo? Tanto faz começar a trabalhar mais recentemente por conta própria, como começar a trabalhar por conta própria mais recentemente. Em ambos os casos, o mais recentemente tem a ver com o tempo em que houve essa decisão de começar a trabalhar por conta própria, em que houve a ação mesmo, né? Em que começou a ação de trabalhar. É isso, galera. A gente vai para o segundo bloco. Fizemos 7 itens. Quantos itens dessa prova? 14. Então fizemos a metade. Casou certinho. No próximo bloco a gente continua a correção. Tem mais um texto bacana. E continua mastigando, ruminando o perfil, o roteiro da banca Sebrasp. Vamos para o segundo bloco.